depois de um culto onde eu falei sobre o amor de Deus pelas crianças. Fizeram um stand lá fora e uma multidão numa fila enorme de crianças para Tia Ju atender. Naquela época eu tinha um programa de TV, lembra? Então Joinville era a minha maior audiência. Trazia gente. E eu vi na fila, Joy, um garotinho amarelo, visivelmente doente, com um bonezinho na cabeça. Um garotinho mais ou menos do tamanho do meu amigo aí de óculos. E do Vitor. Aquele garotinho. Mas ele não tava fofinho como você de saúde, ele estava muito inchado. E na fila ele olhava, a mãe dele vinha, tentava tirar, ele mandava ela parar. E eu queria chegar à vez dele. Quando chegou a vez dele, eu disse, me levantei, fui lá dar uma assistência especial, né? Oi, você quer um beijo, um cheiro, uma foto, um abraço? Ele pegou minha mão e disse, eu quero falar com a senhora em particular. Ele não estava nem aí se eu era Tia Jo da TV, ele queria uma conversa. Não troco esse público por nada. Saiu, tirou eu da fila, eu disse, pois não, como é seu nome? Wendel. Me deu a idade dele. Tudo que a senhora falou sobre o amor de Deus é verdade? Ele ama a criança como ama gente grande? Ele sabe o que uma criança precisa para ser feliz? Correr, brincar, estudar, sabe? Ele entende tudo de uma criança, entende? Jesus foi criança. Então ele não só entende adulto, ele entende criança também. Eu disse sim, ele disse, mentira. A senhora é uma mentirosa de criança. Eu disse, Wendel, o que eu falei está na Bíblia. Você não viu as gravuras dele morrendo por você? Ele se importa com você. Mentira. Ele pode se importar com meu pai, com minha mãe, comigo não. Eu disse, por que você disse isso? Ele tirou o chapéu. Não tinha um fio de cabelo embaixo do boné. Tudo carequinha, sem cílios, sem sobrancelha. Logo imaginei a câncer. Ele olhou pra mim e disse, se ele se importasse, se ele soubesse o quanto eu sou triste, ele não me deixava sofrer assim. Olhe pra mim, tia, eu vou morrer daqui a 3 meses. Eu ouvi o médico dizendo pra minha mãe, deixa teu emprego e vai cuidar dos últimos dias de vida dele. Eles acham que eu não sei, mas eu vou morrer. Tia, não tem mais tratamento pra me curar. O câncer é nos ossos. Passou pro sangue, dominou meu corpo, tia. Meus ossos quebram todos os dias. Eu tenho crise. Minha mãe me dá injeções de morfina para eu suportar a dor. Eu não vou à escola. Eu não como um sanduíche. Eu não brinco de bola, tia. Meus ossos quebram. Eu desmaio de dor. E a senhora diz que Jesus se importa e que ele tem marcas de amor por mim. É mentira. Eu abracei aquele menino e disse, ele se importa. E vai te dizer esta noite de alguma forma que ele te importa. Ele olha pra mim e diz, por que então ele não faz nada? Por que existirão momentos na tua vida que o dia mal vai ser tão terrível que você não vai ter respostas? Mas deixa com a cruz. Ei, eu fui embora com o porquê do menino. Pedi pra ele ir pra casa e contar tudo pra Jesus o que ele me contou. Ele foi. Eu fui pro hotel, não tirei roupa, não tirei sapato, dobrei os joelhos, chorei. Chorei por aquelas declarações de dor na alma até desfalecer. O que eu vou contar aos senhores foi o que eu ouvi pela manhã naquele quarto de hotel. Da mãe de Wendel, aos gritos emocionada. Perto das 11, ela fez o mingau de aveia dele, meu pastor, e foi pro quarto. Chegou no quarto, ele estava sentadinho na cama. E ela ouviu ele dizendo, Jesus, eu vou morrer daqui a 3 meses. Sabe o que é uma criança saber que vai morrer? Ela ouviu aquilo, voltou correndo, falou pro marido, você contou que ele vai morrer, você contou. Ele disse, jamais faria isso. Alguém contou e os dois chorando, Deus, não suportamos mais ver a dor do nosso filho. Perto de meia-noite, o Wendel grita, mãe! Ela prepara, mas que depressa, a injeção de morfina. Ela disse, Manjô, tinha um corredor entre meu quarto e o quarto dele. Quando ele tinha crise, parecia interminável. Eu gritei, tô indo, filho. Pensei que era mais um osso se quebrando, mais uma crise violenta de dor. Ela corre com a seringa na mão. E quando um copo de água com a outra medicação, a seringa aqui, ela chutou a porta para socorrê-lo depressa. Quando ela chutou a porta, que botou o corpo pra dentro. O quarto de Wendel estava dominado por uma luz tão forte. A luz do quarto de Wendel chegou nesta casa hoje. A luz era tão forte que todas as fluorescentes desapareceram diante dela, a ponto de cegar os olhos daquela mãe, sentir a dor daquela
daquele clarão tão forte. E ela abriu com dificuldade e viu ele sentadinho na cama, sereno. Olhou para ela e disse: mãe, quem abriu a porta para eles entrarem? Ela disse: quem entrou, filho? Estão ali perto do banheiro, a mãe não tá vendo? O médico e os seus enfermeiros. Eles chegaram, mãe. Eles estão preparando tudo. O médico disse, ainda me arrepio todinha. O médico disse: não tenha medo, que não vai doer. Vem ficar comigo, mãe. Vem cá, ele vai me operar, mãe. Ela não via ninguém, mas a luz estava lá. A glória da presença dele estava lá. Eu acredito em sobrenatural. E se não for para viver de milagres, não sirvo para ser crente. Crente tem que viver de milagres. Crente tem que viver de sobrenatural. Crente tem que viver de milagres. Há uma atmosfera de milagres aqui. A glória do quarto de Wendel invade esta casa. O que é para o homem das mãos furadas a tua osteoporose? Eu estou pregando diante de um médico que, quando a medicina não resolve, ele ora e Jesus cura. Já foi punido, já foi processado, mas continua fazendo. Existem casos de psiquiatria que ele tranca os pacientes dentro do gabinete do consultório e diz para a secretária: sai daqui um pouquinho, só um pouquinho, porque ele tem que expulsar, é demônio. Jesus vai te levantar um médico para ele, para a glória deles. Jesus vai te levantar um profissional da saúde, na área da saúde, para a glória dele. Jesus é a melhor medicação. Sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai te usar quando os remédios não puderem curar. Ele vai te usar. Olha aqui, a mãe de Wendel não consegue se mover. O corpo dela, diz ela, paralisou. Ela com a injeção e a água aqui disse: deita, meu filho, deixa o médico te operar. É a enfermeira, ela era enfermeira. Ele vem de uma família toda voltada para a medicina. E ele deitado na cama dormiu. E ela disse: manjô, eu não via ninguém, mas o cheiro de anestesia envolveu o quarto. Eu não via ninguém, mas eu ouvia barulhos de instrumento cirúrgico na bandeja. Eu ouvia abraços. Eu ouvia sussurro de vozes. E manjô, eu ouvia barulhos e cheiro de medicação. Alguma coisa estava acontecendo. Eu me senti dentro de um centro cirúrgico no quarto do meu filho. Alguma coisa estava acontecendo. Ei, depois de algumas horas, não lembro exatamente os detalhes, ele senta na cama, chorando muito, com soluço. Ela abre os olhos. A luz havia voltado à sua normalidade. Aquela glória não estava mais. Ela consegue correr, inchada porque ficou muito tempo em pé. Abraça ele. Quando ela vai abraçar, ele empurra a mão dela com a injeção. E diz: a primeira expressão de Wendel foi: nunca mais vou precisar da sua injeção. Se é para Jesus, é um aplauso mais bonito. Nasceu um garoto, Jaime o ateu, coloca na tela. Nasceu um garoto em um país lá da Europa, filho único, muito rico. Tinha todos os brinquedos. Olha como ele era lindo. Tinha todos os brinquedos, os jogos, o luxo que uma criança rica consegue ter. Papai fazia tudo por ele. Um sábado de sol, que é curto na Europa, é o verão. Ele disse: pai, eu quero ir pro parque de diversão. Eu quero brincar muito hoje. Papai preparou o carro mais importante da família, o melhor. Sentou ele, mamãe e o filho. Eram só eles, único filho, dono de tudo. E quando ele está seguindo, pim, pim, pom, pom, vem um caminhão sem freios na contramão. Pim, pom, por cima do carro da família, e foi uma tragédia. Jaime, por ser pequenininho, no banco de trás, voou pela janela e caiu na pista. Mas o papai e a mamãe com o carro foram para baixo do caminhão. E uma fatalidade: o caminhão amassou os dois e matou os dois. E tudo que ele tinha, ele perdeu naquele momento. A Bíblia chama esse dia de dia mau. E o dia mau não entra só na casa do ímpio, ele entra na casa do justo. Quando eu nasci, o papai já era pastor. Eu nasci na Assembleia de Deus e você é arrebatada, porque minha identidade é aqui e ninguém tira. Agora escute, eu ouvi muitos pregadores e meus próprios pais me ensinarem para uma vida sempre de vitória, de conquista. E o que acontece? Não preparamos nossos filhos
para o dia mau, para o dia da dor, para o dia da perda, porque ele existe. E tem muitos filhos de crente deixando Jesus, em crentes velhos, negando Jesus, esquecendo o sacrifício do Calvário, que é muito maior do que o dia mau, que é muito maior do que a tua perda. Mas parece que perdeu o seu valor. As crianças conhecem mais Capitão América, Superman, Homem-Aranha. Como é que é Homem-Aranha em português, em inglês, Joy? Conhecem mais os heróis de mentira, de ficção, que o heroísmo verdadeiro de Cristo. E eu estou preocupada, porque o Senhor está cobrando de mim desde 1º de janeiro, pastor, essa identidade. E eu louvei pelo tema do NAD, que eu quero ser influência de Deus nesta geração, custe o que custar. O dia mau existe, o dia do câncer. Você pode perder papai, você pode perder mamãe, eles podem morrer de repente. Você pode parecer aí com uma doença difícil de cura, mas você vai sair daqui consciente. O sacrifício do Calvário está acima do dia mau. O amor de Deus revelado na cruz está acima do dia mau. E não há dia mau, não há dia de angústia que possa me separar dele. Nem a tribulação, nem a profundidade, nem a nudez, nem a fome, nem a peste. Nada vai me separar de ti. Foi o texto de hoje. Dê atenção ao que estamos lendo, cantando. Mas Jaime não sabia que ele tinha um amor maior do que o dos seus pais. Ele acorda no hospital e diz: doutor, cadê meu papai e minha mamãe? O doutor abraça e diz: meu filho, o caminhão matou os dois. Passei por um momento muito triste no norte do Paraná, na cidade de Mariluz. Uma família muito amada para mim, vinda de um congresso onde eu estava ministrando, foram voltando. O caminhão, na mesma situação, sem freios, chocou de frente, matou pai, mãe, filha, ficou só o Eduardo crente. Mas naquela noite Deus havia falado com o Dudu. Eu o encontrei agora, depois de algum tempo, e eu perguntei: como você está sobrevivendo toda essa perda e essa dor? Ele olhou para mim e disse: agarrado na cruz. Agarrado na cruz, tia. Seguro na cruz. Escute. Só que Jaime não sabia disso. Sobrou uma tia velha em mar para vir buscá-lo e levá-lo para cuidar dele, porque ele não tinha mais parentes. E quando ela levou, vendeu o patrimônio do pai, colocou ele para dormir lá no porão da casa dela, dava pouca comida para ele, maltratava ele porque era uma senhora de idade, sem paciência. Para piorar a situação, diz a história que aquela vila passou, volte, lá no início aí, mais um pouco aí, aquela vila passou pelo incêndio e começou a destruir todas as casas, inclusive a casa da tia do Jaime. Ele, por ser pequenininho, sobe lá naquela janelinha. As pessoas tentam apagar o fogo e ele grita: socorro, socorro, ajude-me, eu não quero morrer, por favor, salve minha vida. O que me faz pregar todos os dias para crianças no Brasil é 500 mil crianças no meu país vítima de agressão, pedofilia. O que faz me pregar todos os dias no Brasil é saber que 90% das agressões infantis é dado dentro do contexto familiar. Droga no meio das crianças. E existe uma droga mais forte que crack, mais forte que cocaína na vida de um adolescente, de uma criança. Mau uso da internet. Este moço é um médico e ele trata de... é psiquiatra. E ele trata de crianças com depressão, com abstinência à internet. Tá entendendo? É muito sério. Socorro! Pode ouvir delas. Socorro! Aquele homem que está aqui nessa camiseta, nessa camisa amarela, ele olha pra cima e ouve o grito do menino. Ele era um ateu. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava na Bíblia, mas o coração dele começa a bater tum, 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 mais forte. Tum, tum, tum. E ele diz: o que eu tô sentindo? Que emoção é essa? Eu não conheço esse menino, que morra queimado. O menino olha pra ele: salva minha vida. Sabe qual é a mensagem de Deus pra você? Ele tem um propósito na tua dor. É loucura dizer isso. Ele tem um propósito na tua lágrima. Ele tem um propósito na tua perda. Ele tem um propósito. E você vai passar pela dor, pela perda, para viver o propósito de Deus. Ele está te moldando. Ele está te preparando, José, para chegar ao palácio. O ateu, envolvido por uma emoção que ele não conhecia, começa a subir o poste de energia ao lado e tira o menino, mesmo que as chamas queimaram seus braços, suas mãos. As chamas queimaram seu corpo, mas ele consegue, no meio das chamas, salvar o menino. Lá embaixo tinha o pastor da vila.
E diz a história que ele diz ao pastor: o senhor é o homem das boas ações. Tem uma família até o juiz decidiu o que vai fazer. E foi curar suas queimaduras. E quando, domingo de manhã, numa reunião como essa, escola dominical, o pastor conta a história de Jaime para a igreja chora. E o pastor pede uma família para cuidar do menino. A família Souza aparece. E a família Souza enche ele de promessas. Ricos, não tinham filhos. Mas de repente, quem entra na igreja? O ateu. Nunca tinha pisado numa igreja. Mas o seu coração bateu diferente por uma criança. Criança é o maior campo missionário e se torna o maior missionário da igreja. Aonde o pastor Joel não pode chegar, uma criança chega, gente. Onde tia Jo não chega, seu filho vai chegar. Sabe quem vai levar salvação pro teu esposo ou vice-versa? Teu filho cheio do amor de Deus. O ateu entra na igreja, o pastor se assusta. O senhor aqui, ele disse sim. Soube que é o dia de adotar o menino e eu quero me candidatar. O pastor disse, já tem uma família. A família Souza, eles podem cuidar do menino. Ele disse, eu entendo que ele precisa de um pai e de uma mãe, mas eu estou amando o menino. Deixa o menino escolher. Eu quero parafrasear esta história dizendo, a escolha é sua. Quem vai escolher é você. Não é seu pai nem sua mãe. A identidade de Deus, quem vai aceitar é você. Não se pode levar a mesma identidade que um dia eles aceitaram. É sua com Deus. Olhe, o ateu olha para ele e diz, não posso te dar todas essas promessas. Vamos parafrasear dizendo que as promessas daquela família, casa, comida, escola, as promessas do mundo virão, vocês vão entrar na faculdade. E se o sacrifício do Calvário não tiver poder sobre a vida de vocês, vocês vão negar a sua fé. Sim, olha, o mundo vai oferecer para você noites de festa, droga, bebida, vai, namoros com mundanos. Escute, mas existe alguém que vai oferecer para você marcas de amor. Aquele ateu olha para o pequeno Jaime e diz, eu não tenho todas essas riquezas que essa família pode te dar, mas eu posso provar que eu te amo. E ele desamarra suas mãos todas queimadas e diz, minhas mãos estão queimadas, minhas pernas, meus braços, eu as queimei para subir aquele poste de energia e salvar você. E salvar você. Eu descobri a força de um amor que eu não conhecia. Deixa eu cuidar de você. Jaime olha para o pastor com o olhinho cheio de lágrima e diz, eu não posso ficar com quem tem promessas, reverendo. Eu vou ficar com quem tem provas de amor. Eu vou ficar com quem tem provas de amor. Quantos já decidiram ficar com quem tem provas de amor? Com quem tem provas de amor, com quem tem provas de amor. Se você ainda não fez essa escolha, hoje é noite, é manhã de você escolher, porque filho de crente também precisa aceitar a Jesus. Olhe, encheu a vida do ateu de alegria, porque Salmo 127 diz que filhos são herança do Senhor, são verdadeira bênção. Ensinou o ateu a pescar, a ser feliz. Agora vem o propósito de Deus na perda de Jaime. O propósito de Deus era transformar um ateu numa grande liderança eclesiástica. Deus tem umas loucuras que só crente para entender. Quem é crente aí? Ouça e se apaixone por ele. Uma tarde muito linda, tinha uma exposição de quadros, pintura, e Jaime gostava de pinturas. Papai, me leve para ver a exposição no centro. E o pai foi e ele começou a admirar os quadros. E um quadro paralisou o pequeno Jaime. E ele começa a admirar aquela pintura que o ateu não acreditava. Ele olha e o pai diz, filho, saia daí que isso não é uma imagem boa para uma criança. Papai, quem é este homem? Por que mataram ele assim? Ele amou as pessoas porque elas estão chorando. Esse homem não existe, filho. Esse homem é fruto da imaginação de outro homem. Escreveram sobre ele. É homem escrevendo de qualquer jeito. Saia daí porque isso não é bom para você. Ele disse, ele existe sim. Ele existe. E ele está provando que existe. O que você está dizendo, Jaime? Olha a mão dele, papai. A mão dele também está furada. Ele também tem provas de amor. A mão dele está marcada. Olha para a mão dele na cruz. Ei, ele tem provas de amor por vocês. Vocês estão entrando na idade de decisão. E é hora de decidir agora, porque aquelas cadeiras esperam por vocês um dia. Esse púlpito espera por vocês um dia.
menino chorar só por ação do Espírito Santo, você vai se apaixonar tanto por Jesus hoje. Olha, naquela noite o ateu não dormiu. Ele tem provas de amor, ele tem marcas de amor, sim. Aquela noite começa a acontecer o plano de Deus na vida de um homem tão mau. Não há coração que resista o amor do Calvário. Não há, meu pastor. Ei, o ateu começa a viver a mais linda de todas as histórias. Alguém pode dizer isso é cena forte para uma criança. Forte é pedofilia. Forte é elas serem abandonadas e compradas por presente e serem filhas de pais vivos mortos porque não dão atenção a elas. E esta é a proposta desse país. Trabalham, dólar. E as crianças estão longe de Deus. Estão vivendo o que diz a Bíblia. Os meninos pedem pão e não tem quem nos dê. Levante-se como Joquebede hoje e prepare o cestinho para guardar teu Moisés. Levante-se como Ana hoje e prepare roupas para teu profeta, teu sacerdote, ei, teu juiz. O homem e a mulher de Deus que foi gerado na tua casa, é tua responsabilidade cuidar. Esta é uma manhã profética para a tua família. Esta é uma manhã que o Senhor vai fazer promessas. Ouça, o ateu começa a viver a mais linda de todas as histórias. Ele tem marcas de amor. E essas marcas foram adquiridas na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Hoje eu ouvi uma das expressões mais fortes da minha vida de crente. Adore ao Senhor mesmo que tu estejas em pecado, porque um endemoniado adorou. Eu prefiro 100 jovens fracos aqui do que um desviado lá fora. Adore ao Senhor mesmo que você fracassou. Mesmo que a tentação invadiu teu coração e a tua mente, adore o Senhor porque Ele te compreende. Adore o Senhor porque Ele te entende. Adore o Senhor porque Ele te fará forte na hora da angústia, na hora da tentação. Adore ao Senhor. O ateu vai lembrando de todo este sacrifício. Sacrifício esse que na vida de crente não tem mais, de muitos crentes não tem mais valor. Eu conheço crentes que trocam o sacrifício do Calvário por aumento de salário, que trocam o sacrifício do Calvário por amizades, por miseráveis momentos de prazeres. Mas eu não troco. Eu quero amar este Deus a cada minuto da minha vida. E naquele dia, pastor Joel, eu ensaio desde criança. Eu ensaiava na frente do espelho. Quando eu ver Jesus, eu vou beijar seu pezinho e vou pedir suas mãos furadas para beijar. E eu quero dizer, infância, adolescência, juventude, os melhores dias da minha vida foi para ti. Deixar de viver as minhas vontades, os meus desejos. Foi fácil porque te agradar estava acima de tudo em minha vida. Você pode se declarar para Jesus agora. Você pode se declarar, você jovem, você adolescente. Diga: Jesus, com todas as minhas fraquezas, eu amo você. Eu não vou te trair, eu não vou te deixar. Eu não vou deixar a tua presença, Senhor. Aleluia. Ver uma criança chorando, falando isso para Jesus. Que coração aguenta? Olhe, meus amores, o ateu naquela madrugada não aguentou. O sacrifício do Calvário quebra barreiras, alcança o mais endurecido coração. O ateu joga-se de joelhos e diz: eu me rendo, eu me entrego. Tu também tens marcas de amor, tu também tens marcas de amor. Eu me rendo. Quantos já se renderam a esta marca? Eu me rendo todos os dias, eu me rendo todos os dias. Pelo sangue. Eu pregava em Filadélfia, na cidade, em Pensilvânia, em Filadélfia, na igreja Pastor Euclides, bom pastor. Não sei se você já ouviu falar. Neste exato momento, um homem sai correndo, igrejinha pequena, se joga na frente do púlpito. Havia caveiras por todo o corpo, ossos pelo nariz, orelha, ossos em forma de caveira. Ele dobra os joelhos chorando e diz: eu me rendo, eu me rendo. Falava ele em inglês. Eu me rendo, eu me rendo. A igreja viveu um momento de uma explosão especial.
No mundo espiritual, tratava-se de um esposo de uma irmã daquela igreja, e aquele homem era satanista, confesso, mas nem o diabo resiste o poder do sacrifício do Calvário. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Rendido estou, rendido estou, rendido estou. E eu lembro de uma das crises. Que crise? Comíamos, se a vizinha macumbeira dava um pãozinho dormido para nós, com chá de folha de canela. A vizinha macumbeira. E eu lembro que eu tinha um vestidinho. Era um vestidinho rosa, que eu havia ganhado ali com uns 7 anos, e agora eu estava completando 9. E aquele vestidinho era um domingueiro. Quem já teve um domingueiro aqui? Tu já, pastor? Que ele já vai direto, já sabe o endereço, ele tem um GPS próprio. Hoje você tem de segunda a segunda. E às vezes ainda temos coragem de dizer: não tenho um sapato para ir na igreja, meus irmãos. Vai na África dar uma voltinha. Aí minhas pastoras, missionárias, eu peguei aquele vestidinho rosa que já estava pitoquinho, a cintura estava no pescoço. Mamãe já tinha aberto um buraco embaixo do braço. Botei em cima da mesa de costura. Ela era uma costureira, ela ajudou meu pai a construir 25 tempos costurando. E ela estava costurando uma calça de terno do meu pai, que eu não entendia muito. Eu peguei a capa do disco da cantora Mara Dalila. Quem é dessa época? Eu não sou velha não, sou só assembleiana de 50 anos de idade. Tia Jô, qual é a prática? Ministério infantil, nunca vou envelhecer. É o segredo, meu pastor. Peguei, joguei o vestidinho e disse: mamãe, é domingo, é aniversário, é casamento, é festa, é Natal, é Ano Novo. E eu tô ficando mocinha, tá ficando ridículo. Mamãe, já tá pitoco no meio das minhas perninhas. Eu quero um vestido azul, igual da cantora Mara Dalila. Botei o disco na mesa da costura. Eu quero de babados. E encostando no chão, eu vou rodar e vou dizer: olha o que Deus me deu. Eu quero a manga bufante, laços de fita na cintura e aqui numa gola bem bonita. E você é costureira, só compra o pano e fica barato. Ela disse: filha, mamãe tá remendando a única calça de terno do papai. Ele só tem essa calça. Nós não podemos comprar nada por enquanto. E para fazer esse vestido vai uns 5 metros de pano. Que crise. Eu bati meu pé, pastor, e disse: eu não pedi para ser filho de pastor. Vocês não me deram escolha. Porque quando meu pai era fazendeiro no Pará, ele comprava todos os vestidos que eu queria. E ela me abraçou imediatamente, minha Noemi. E ela me disse como fazer. Ela disse: filha, mamãe não pode, mas o nosso Redentor pode. Vai lá na beirinha da sua rede agora, dobre o seu joelho, fala para Jesus, dá o modelo, mostra a capa do disco. Minha mãe me deu uma aula de inteligência emocional, porque o pai da inteligência emocional é Ele. Eu dobrei meus joelhos, pastores. Eu fiz a oração. Era o céu azul do norte. Eu senti que Ele ia me dar o vestido. Eu voltei, minha mãe estava chorando. Eu disse: mãe, chora não. Você não precisa se preocupar com o meu vestido do Natal, porque Jesus vai mandar. Ele vai me dar igual da cantora Mara Dalila. Chega no final, isso era início de novembro, final de outubro. Final de novembro ligam. Pastor colega do meu pai, responsável pelo Baixo Amazonas, que também morreu no Covid, era um paizão para mim. Pastor Nonato diz: ei, companheiro, amigo, tá chegando umas caixas de doação do sul do Brasil. E eu vou mandar umas caixas para tuas crianças. Vá que vem umas roupas, uns brinquedos. E eu comecei a pular e dizer: o meu vestidinho azul está chegando. O meu vestidinho azul está chegando. A minha mãe dizia, eu pegava a capa do disco e dizia igual dela. A minha mãe disse: minha filha, se não tiver um azul, tem um amarelo, tem um rosa. Não, mãe, é azul. O que você vai ensinar um dia vai ser edificação para a tua vida. Aquilo que tu ensinou vai carregar e vai fazer melhor. Eu dizia: vem aí, qual eu pedi para Jesus. Quando chegou a caixa, perto da semana do Natal, eu vi que a caixa vinha do sul do Brasil, Santa Catarina. Abri com aquela faquinha. Eu vou tirar primeiro, né? Eu era mais ou menos parecida com essa princesinha aqui, não parava de falar. Eu vou tirar primeiro, é meu, é meu.
Sabe que doações vêm socada na caixa, não é? Doações vêm socada. Mas na caixa, meu querido amigo Emerson, tinha um pacote de papel de presente. Uma embalagem linda com laço cor-de-rosa, bem exuberante. Eu peguei o pacote e disse: é o meu vestidinho azul. É o meu vestidinho azul. Lá na selva amazônica, sem luz elétrica, sem água encanada, longe da civilização. Ele não erra de endereço. Ele não erra de endereço. Ele não erra de endereço. E quando eu abri o pacote, o tecido era azul da cor dos céus. Meus pais choram. E eu vou abrindo, e era de babados, e era longo, e era feito para o meu tamanho. E tinha todo o meu tamanho e todos os detalhes que eu pedi. Eu obedeci a minha Noemi. Eu obedeci a minha Noemi. Eu vesti o vestido. Eu lembro que eu rodava naquela sala da casa pastoral de barro. E eu dizia: lá no céu, Jesus, eu vou abraçar quem mandou o meu vestido. Ai, céu, 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 que saudade do céu. Passaram-se 10 anos. Agora eu tenho 19. Pastor Cezino Bernardino passa pela minha cidade. E a minha chamada missionária o contagia. E ele me leva para os Gideões. E aí ele senta numa mesa comigo, um final de ano, e diz: filha, eu quero começar a fazer mais pelo teu Amazonas. Eu quero fazer a maior campanha de roupas e brinquedos nesse Natal. Me ajuda a escrever uma carta. Na época era escrito carta para os contribuintes, não é? 1996, 95. Escrevi as cartas à mão. E eu lembro que a secretária começou a datilografar. E eu comecei a dizer: pastor, posso contar a minha história? A caixa foi daqui. Ele: que caixa? E eu disse: 1983, mais ou menos. Década de 80, pastor. Eu contei a história. Eu orei. Eu pedi isso, eu pedi aquilo. E ele foi chorando. E quando eu fui falar do papel, do embrulho, da embalagem, era um mistério. E ele dizia: fala mais da embalagem. E eu fui dando os detalhes do papel, do laço. E ele começou a gritar em línguas. Ele era muito moderado, mas ele nos assustou com aquele brado de línguas. E agora ele pega meu bracinho e diz: então você existe. Então você existe. Eu disse: sou eu. Mas eu existo, o que houve? Ele disse: naquele ano eu pregava na cidade de Sorocaba, minha filha, num ginásio. E eu pedia doações para mandar para o Amazonas. A gente estava começando as missões no Amazonas. E uma mulher corre com esse pacote na mão. E ela diz: pastor Cezino, põe numa caixa que vai para o Amazonas. Mas não desfaz a embalagem, porque aí está a oração de uma criança. Eu a ouvi orando essa noite. Aí está o modelo, aí está o tamanho, aí está a cor. Mas no futuro tu saberás quem ela será. Ele está liberando o vestidinho azul aqui hoje. Ele está respondendo oração de 10, 20, 30 anos, porque o meu Redentor vive. Pastor Mazinho me levou em Sorocaba na conferência de missões, mês passado, ou retrasado. E quando eu contei, ele disse: conta o testemunho, porque foi em Sorocaba. Uma senhora sobe no altar chorando muito. E ela disse: eu era uma criança. Eu lembro da cena. Minha mãe estava dando uma oferta para o pastor Cezino quando a mulher chegou. Eu estava lá. Eu lembro da cena. Eu lembro do pacote. Então é você. Existem vestidinhos azuis sendo liberados. Oh, enquanto ele não vem, eu fico na graça do meio. Enquanto ele não vem, eu tomo posse que todo tempo de crise tem tempo determinado para acabar. E o Senhor está mudando ciclos aqui. Juízes está passando, Samuel está chegando. Te levanta, Ruth.